Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula. Hoje o nosso tema é processo do trabalho e especificamente direito processual do trabalho, princípios, fontes, autonomia, interpretação, integração e eficácia. Ok? Quanto a esse ponto aqui, pessoal, vai ficar uma dica. Eu, Alexandre, particularmente sugiro que vocês estudem pelo Manual de Direito Processual do Trabalho do Mauro Schiavi, ok? Daí porque eu, nesse debate que nós faremos aqui, nessa segunda aula, não trarei discussões que constam no livro do Mauro Schiavi. Eu vou tentar verticalizar, eu vou tentar aprofundar um pouquinho os nossos estudos para que assim nós consigamos ter um melhor aproveitamento e, logicamente, fazer já aquele link com a segunda fase, um conteúdo mais denso, um conteúdo mais sólido, capaz de fortalecer melhor ou mais as nossas bases. E eu vou dividir essa aula em 4 partes, pessoal. Apesar de pequena, nós vamos falar na primeira parte de eficácia da lei processual no tempo, vamos falar na segunda parte dos princípios, da supletividade do processo civil ou do processo comum em relação ao processo do trabalho e do julgamento com equidade e do julgamento por equidade. São esses 4 pontos que nós vamos trabalhar na aula. E aparentemente essa nossa discussão ela parece bem simples. Poxa, Alexandre, tratar de eficácia da lei processual no tempo e no espaço é algo que realmente nos traz maiores problemas? Pessoal, a densidade teórica desse conteúdo aqui vocês não têm noção. Tanto que eu vou começar com a seguinte pergunta. Alguém já ouviu falar da distinção entre as teorias de GABA e teoria de Roubier, ou Paul Roubier? Por que eu estou falando isso? Porque isso nos interessa muito. Sobretudo com o advento da reforma trabalhista, surgiram vários questionamentos. Poxa, Alexandre, qual é a lei, nesse caso, que eu vou aplicar a um contrato de trabalho em curso, tanto do ponto de vista processual como do ponto de vista material? Ou eu vou trazer esse debate para antes disso, com o advento da Lei 13.015, que alterou regras recursais na CLT. Qual é a lei que eu aplico? É a lei anterior ou a lei posterior? Quando, por exemplo, a recorribilidade da decisão se deu no curso do momento, ou se deu no instante em que a lei veio a ser publicada e veio a ser vigente. Quanto a esse primeiro ponto, a presidência do TST à época editou um ato, o ato 491 da Secretaria-Geral da Presidência, que fala assim, ó, eu vou aplicar a Lei 13.103 às decisões publicadas após a sua vigência. Então, o João recebeu a decisão do processo dele e ele pretende entrar com um recurso de revista. As novas regras do recurso de revista, previstas lá na Lei 13.103, vieram após, mas dentro do curso do prazo recursal, porém após a publicação da decisão do processo do João. Qual é a lei que ele vai utilizar? Ele vai utilizar a CLT antiga ou ele vai utilizar a CLT nova? Pessoal, claro que ele vai utilizar a CLT antiga. Por quê? Porque eu só vou aplicar a Lei 13.103 para as decisões publicadas a partir da vigência da lei. Então, lei vigente agora, decisões que estavam com prazo de recurso contando, eu aplico a CLT antiga. Decisões publicadas, a partir da vigência da 13.103, eu vou aplicar daqui para frente. Tá? A Lei 13.103. Mas vem a pergunta, quanto à reforma trabalhista, Alexandre? Eu quero saber direitinho a respeito da reforma trabalhista, porque eu tenho dúvida quanto às teorias de Paul Roubier e do GABA. E qual é a diferença entre a teoria do GABA e a teoria do Paul Roubier? O GABA vem e fala o seguinte pra gente, olha, a partir do momento que o direito adquirido se insere no patrimônio jurídico daquele sujeito, ele não pode mais de modo algum se despir daquele direito. E se nós lermos a nossa Constituição, ela fala o seguinte, ó, no 5º 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aí vem a primeira dúvida. Alexandre, tudo bem. Reforma trabalhista aprovada contrato de trabalho em curso antes da reforma trabalhista.
Qual é a lei que eu vou aplicar nessa circunstância aqui? Porque se o sujeito tinha direito adquirido, por exemplo, as horas em itinere, eu posso supor que esse direito adquirido desse sujeito vai se sobrepor à reforma trabalhista, ele vai poder invocar, olha, eu tenho sim direito adquirido mesmo com o advento da reforma trabalhista, então após 11 de novembro de 2017 eu vou ter que continuar recebendo as minhas horas em itinere. Se eu aplicar isoladamente a teoria do GABA, essa ideia minha aparentemente procede. Mas aí vem uma segunda ideia, a ideia da relatividade do direito adquirido, que é uma ideia de Paul Roubier. E Paul Roubier trabalhou essa ideia da relativização do direito adquirido à luz do Código Civil francês. O Código Civil francês fala em direito adquirido, fala em retroatividade da lei, mas eu não tenho um comando constitucional que diga que a lei não pode retroagir. Então, se outra lei disser, olha, a lei pode sim retroagir, como ela estará em grau hierárquico equivalente ao Código Civil, pela especialidade ou pela temporalidade, melhor dizendo, essa lei então seria aplicada em detrimento do Código Civil. Sobretudo se a matéria não for civilista, porque aí até eu me afasto desse critério da especialidade inerente ao Código Civil francês. Mas eu não tenho na Constituição um diploma que trate especificamente da irretroatividade da legislação para preservar direito adquirido. Então eu tenho as ideias de GABA, que é uma ideia absoluta sobre o direito adquirido, e eu tenho uma ideia do Paul Roubier, que é uma ideia relativa sobre direito adquirido. Quando eu falo em reforma trabalhista, pessoal, o que eu vou falar? Porque eu vou observar lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a lei se torna vigente no ato da vigência da lei, ela pode, produzir efeitos em todo o território nacional. E aí vem a discussão. Qual foi a tese encampada pelos tribunais, pela jurisprudência, quanto à reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ou os tribunais, seguiram uma tese que o Otávio Bueno Magano já havia discutido anteriormente, alguns anos atrás, quando teve essa discussão sobre o advento de novas leis sobre matéria de trabalho. Então ele fala o seguinte, olha, fatos passados constituem ou se inserem no patrimônio jurídico do trabalhador. Então, esses fatos passados não podem ser usurpados do trabalhador com a reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista, ou a lei nova, melhor dizendo, não operará efeitos retroativos. Ela não alcançará o que o empregado já conseguiu, o que o trabalhador já conseguiu quando do advento da lei antiga. Tá? Fatos pendentes, o que são os fatos pendentes? São os fatos em curso? Eu vou fazer uma divisão. Como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro fala que a lei se torna vigente e a partir da vigência da lei, ela se torna aplicável em todo o território nacional, eu faço essa dissociação. Até a vigência dessa lei, eu vou resguardar o direito adquirido e eu vou aplicar a lei nova. A partir da vigência dessa lei, os fatos havidos são regulados pela nova lei, não são regulados mais pela lei antiga. Ou seja, se esses fatos não são regulados pela lei antiga e sim pela lei nova, e como são fatos prospectivos, fatos que operam efeitos para o futuro, eu vou aplicar no presente a minha lei presente. Então eu vou resguardar sim o direito adquirido anterior, o direito adquirido sedimentado à luz da lei nova, mas a partir do momento da vigência, o direito adquirido, sedimentado à luz da lei antiga, mas a partir da vigência, a partir do momento de vigência da lei nova, eu vou aplicar logicamente a lei nova. Então eu faço essa dissociação. Então, no caso do trabalhador que recebia horas em itinere com a reforma trabalhista teve suprimido o direito, o que acontece? Olha, ele tem direito a receber as horas em itinere do período em que a legislação regulava a situação dele nesse sentido. Não há violação à Constituição ao direito adquirido aqui. Por quê? Porque ele, no momento da lei antiga, adquiriu aquele direito. A partir do momento que eu tenho, de fato, essa alteração legislativa, eu vou aplicar a lei nova. E se a lei nova fala que eu não preciso pagar hora extra, eu não vou pagar hora extra. Ok? Então houve aqui no Brasil uma relativização dessas teorias de GABA e de Roubier. Na verdade, uma mistura, uma junção. Porque a um só tempo eu fomento duas coisas. Eu preservo o direito adquirido e eu empresto efeitos plenos à lei nova a partir do momento da sua vigência.
Ok? E quando eu falo em honorários advocatícios, isso aqui o TST já bateu o martelo. Ele disse, olha, só são devidos honorários advocatícios a partir do momento do ajuizamento da demanda. Ou seja, se a demanda foi ajuizada no advento da reforma, eu aplico regra de honorários advocatícios. Se a demanda foi ajuizada antes do advento da reforma trabalhista, eu não aplico honorários advocatícios. E essa posição do TST é uma posição divergente da posição que o STJ havia firmado quando do advento do novo CPC. Porque o STJ tinha falado assim, olha, a incidência dos honorários advocatícios se mede pela data da prolação da sentença. Se a sentença for prolatada à luz da lei nova, eu vou aplicar honorários advocatícios de acordo com a lei nova. Se a sentença for prolatada à luz da lei antiga, independente do ajuizamento da ação, eu vou considerar para fins de honorários a legislação antiga. Por que eu não aplico essa dinâmica no processo do trabalho? E muito bem entendeu o TST nesse sentido. Porque no CPC de 73 já havia previsão de pagamento de honorários advocatícios. O que o CPC de 2015 fez foi aperfeiçoar o Instituto. No processo do trabalho, não. A existência do direito aos honorários advocatícios ela era restrita dentro dos limites impostos pela súmula 719, pela súmula 219 e pela lei 5584. Ok? Então houve essa relativização. O nosso primeiro ponto, que é eficácia da lei processual no tempo, superado. É isso aqui. E agora a gente vai para um segundo ponto, que refere-se aos princípios do processo do trabalho. E eu não vou ficar discutindo o princípio da oralidade, da informalidade, da simplicidade do processo do trabalho, da conciliação, isso pouco me importa, porque isso aí você, candidato, lê no livro e aprende, é muito simples. Eu quero dar um passo a mais com você, eu quero discutir coisas mais densas com você. E o que eu quero discutir especificamente? Qual é o alcance que eu tenho do 765 da CLT? E eu estou pedindo licença a vocês aqui agora para ler esse artigo aqui na minha tela do lado. E ele fala o seguinte, ó. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Vejam só, o processo do trabalho aqui, ele cria o que uma vez eu vi um palestrante falando, que é a metralhadora do juiz do trabalho. Por que metralhadora do juiz do trabalho? Vocês verão, quando estiverem em audiência, presidindo as audiências de vocês, que através do 765 da CLT o juiz pode justificar muitas coisas. Indeferimento de depoimento pessoal, indeferimento de oitiva de testemunha, indeferimento, por exemplo, de juntado de determinados documentos que o juiz considere pertinentes, enfim. O magistrado pode adotar várias condutas nesse sentido. E o nome desse princípio aqui, trazido pelo 765 da CLT, é princípio da hipertrofia dos poderes do juiz do trabalho ou princípio da maximização dos poderes do juiz. Alexandre, o CPC tem dispositivo semelhante ou de mens legis semelhante, equivalente? Pessoal, vejam só, diferença base entre o processo do trabalho e o processo civil. O processo civil, legalmente, sobretudo hoje com o novo CPC, ele dá um nó no processo do trabalho. Então não pensem vocês aí que estão estudando para concurso de juiz do trabalho que conseguirão dissociar completamente o processo do trabalho do processo civil. Não tem como, a leitura tem que ser conjunta, apesar da autonomia do processo do trabalho que não se discute, muito embora não se tenha ainda um código de processo do trabalho. Mas a leitura deve ser conjunta, tá? Porém, vejam só, principiologicamente o processo do trabalho é um processo que se pauta em princípios, principiologicamente, o processo do trabalho dá uma volta enorme no processo civil. Então, esse dispositivo antigo da CLT, aqui o 765, veio com outros olhos aqui no novo CPC, que nós vamos ler aqui no artigo 139.4, até tive o prazer de escrever a respeito da hipertrofia dos poderes do juiz à luz, o 139.4, que fala o seguinte, ó. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código incumbindo-lhe, prestem atenção, determinar, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária.
E aí a gente discute o seguinte hoje em dia, poxa, qual é a extensão interpretativa do termo todas? Desembargador Edilton Meirelles, lá do TRT da Bahia, ele fala o seguinte, olha, a extensão interpretativa do termo todas é justamente o limite da imaginação do magistrado. Onde o magistrado conseguir chegar com a imaginação dele, eis aí o limite das medidas que ele pode adotar dentro do 139.4 do novo CPC. E aí vem a dúvida, poxa, eu já não tinha um dispositivo semelhante aqui na CLT, o 765 não me autorizava a utilizar de medidas tendentes a assegurar o rápido andamento das causas, podendo determinar, inclusive, vejam só, qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Qualquer diligência. Então, veja que o processo do trabalho já trouxe um termo semelhante ao todas, que era o qualquer. Qualquer diligência o juiz pode adotar. E hoje nós temos muitas discussões a respeito, e eu não posso vir para essa aula aqui sem discutir com vocês a respeito disso, sem debater com vocês a respeito desses temas. 139.4. Vem a primeira dúvida. Posso reter CNH de devedor? Olha, isso é uma hipertrofia dos poderes do juiz, tá? E aí, recentemente, tivemos uma decisão do STJ falando que podia, vários tribunais do trabalho, inclusive o meu aqui da 18ª região, disse que também é possível a retenção da CNH do devedor para fins de pagamento de débito trabalhista, mas uma coisa o juiz do trabalho deve observar e o concurseiro mais ainda. O que ele deve observar? É que a retenção de documento pessoal, como a CNH do devedor, por exemplo, ela deve observar a densidade dos direitos fundamentais em conflito. Não entendi nada, Alexandre, me explica. Vamos lá. Densidade dos direitos fundamentais quer dizer o seguinte: quando eu vou dormir, eu estou com frio no corpo inteiro. Se eu cubro a cabeça, eu vou descobrir os pés. Se eu cubro os pés, eu vou descobrir a cabeça. Não vai ter resultado algum. Quando eu falo em densidade dos direitos fundamentais em conflito, qual é o direito em jogo que eu tenho? Porque veja só, se eu vou reter CNH de devedor trabalhista para pagar crédito de natureza alimentar, mas se esse devedor utiliza essa CNH para comer, ou seja, ele é motorista, ele trabalha com essa CNH, eu não vou adotar essa medida, ok? Então eu não vou sacrificar determinado direito em detrimento de outro direito de igual envergadura. Porque nessa circunstância, nesses conflitos entre direitos fundamentais, quando há sacrifício de direitos de igual envergadura, de igual acepção ou de igual alcance, eu deixo a situação como está, né? Só que aí eu venho numa segunda situação. Passaporte, por exemplo. Olha, o sujeito viaja para o exterior frequentemente e essa retenção do passaporte ela veio de uma colega da Bahia, até que muito bem decidiu nesse sentido. Caso de uma empregada doméstica, não recebia verbas decisórias, família aparentemente rica, viajava para o exterior. Ela então, através do advogado, apresentou uma petição, fotos do Instagram, viajando para o exterior, aproveitando, e ela fala o seguinte: olha, preciso receber meu dinheiro, quero que retenha o passaporte. A juíza foi lá, reteve o passaporte dessa família. Viola o direito de ir e vir da família a retenção do passaporte? É isso que a gente deve pensar. Olha, eu tenho dois direitos em conflito aqui. Eu tenho o direito à vida, basicamente, de uma pessoa que é consubstanciada na atenção a todos os direitos fundamentais, sobretudo direitos mínimos, como são os direitos de natureza alimentar, saúde, educação, enfim. Se essa pessoa, essa trabalhadora não está conseguindo dinheiro para comprar comida dela, porque a verba dela é de natureza alimentar, eu vou poder ter o passaporte do sujeito que está aproveitando, está viajando? Ora, ele está gastando um dinheiro no direito ou com base no direito dele de ir e vir e não está resguardando o direito de uma trabalhadora que trabalhou para ele, que deu algo que ela não pode mais pegar de volta, que é o trabalho, e que ela precisa daquele dinheiro para a própria subsistência, tá? Nessa questão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, logicamente, ou eu posso, logicamente, reter esse passaporte desse sujeito. E aí vem a discussão. Aí vocês vão me falar o seguinte: Alexandre, mas discute-se nos tribunais trabalhistas a respeito dessa possibilidade. Você fundamentou tecnicamente com base nessa sua tese da densidade dos direitos fundamentais, tudo bem, mas existe uma questão que se deve observar. Os tribunais estão cambaleando nesse sentido, sobretudo o STJ, que disse que eu não podia reter passaporte. Pessoal, eu gosto muito de fundamentos de decisões com base na jurisprudência do STJ.
tá? Eu gosto muito mesmo, tá? Mas existe um princípio no direito do trabalho, que é o princípio do, anotem aí, paradigma da essencialidade. Esse princípio do paradigma da essencialidade, ele fala o seguinte, olha, direito do trabalho não é eminentemente patrimonial, é eminentemente existencial. A pessoa precisa do trabalho para existir, para viver. O direito civil é patrimonialista, o direito do trabalho é existencialista. O STJ julga matérias comumente relacionadas ao direito civil e não ao direito do trabalho. Então, a análise da aplicação da jurisprudência, o distinguish da situação que eu devo fazer é justamente esse. O que o STJ julga, o que o TST julga, o que eu, juiz do trabalho, julgo? Eu julgo patrimonialismo ou eu julgo existencialismo, que pode, evidentemente, gerar resultados patrimoniais? Eu julgo existencialismo, paradigma da essencialidade. Então, eu posso, nessa circunstância, aplicar essa tese, tá? Mas é claro, mais uma vez, densidade dos direitos fundamentais em conflito. Analisem sempre isso quando vocês se depararem com situações dessa natureza, porque eu não posso reter passaporte do sujeito que, por exemplo, trabalha com comércio internacional e viaja para o exterior. Ele precisa comer também, é o trabalho dele, eu não posso fazer isso. Tá? Outra situação interessante também é do sujeito que tem dupla nacionalidade. Ora, o direito à nacionalidade é um direito de primeira geração, de primeira dimensão. Eu não posso pegar o passaporte dele e impedir ele de ir para o país dele, para o segundo país de origem. Por que eu não posso fazer isso? Porque, ora, se a minha própria Constituição veda a extradição, eu não posso adotar um caminho transverso para impedir o sujeito de sair do país porque ele deve. Isso é penalizar o sujeito e ofender o sujeito no direito de primeira geração, que é o da nacionalidade, que é assegurado justamente por via reflexa com base na ideia de não extradição. Ok? Isso não pode. E aqui o desembargador Célio Valdraff, do TRT da 9ª Região, traz N discussões, N possibilidades que o juiz do trabalho pode adotar com base no 139.4. Adotei isso no meu artigo também, que encontra-se na revista LTR de agosto de 2017. E dentre essas possibilidades, a retenção ou bloqueio do cartão de crédito, bloqueio do telefone, bloqueio da televisão por assinatura, bloqueio do limite do banco. Quando eu falo bloqueio do cartão de crédito, do bloqueio do banco, não é pegar o dinheiro, pessoal, é impedir o uso, ok? Ele traz N discussões a respeito disso, a ponto de se discutir, inclusive, a possibilidade de impedir o sujeito de ter acesso ao elevador do prédio, né? Que aí brecar o elevador do prédio, que consequentemente constrangeria ele perante os demais moradores, porque brecaria o elevador para todo mundo, e ele seria assim obrigado a pagar. Claro que isso aí, a meu ver, é bem claro, supera os limites da pessoalidade da pena. É uma conduta que o juiz do trabalho não pode adotar, ok? Esse é o debate a respeito dos princípios, e agora os outros dois são bastante simples. É, na verdade, uma pincelada que eu quero fazer com vocês, eu acho que eu não levo mais do que 2-3 minutos. Primeiro, supletividade. Qual é a diferença entre subsidiariedade e supletividade? A diferença ela é básica, tá? A diferença é que na subsidiariedade eu não tenho a regra trabalhista e eu tenho a compatibilidade da regra no processo comum. E vejam só, eu não estou falando de processo civil, estou falando de processo comum. Então eu posso me valer do CPP? Olha, a doutrina fala que em caso de arquivamento de inquérito civil eu posso adotar a sistemática que o Código de Processo Penal sugere para quando há arquivamento de um inquérito policial, tá? O que é supletividade? Olha, eu tenho a regra na CLT, mas eu não posso aplicar a regra da CLT. Por quê? Porque essa regra ela não está plena. E aqui entra aquela questão das lacunas ontológicas, lacunas axiológicas, lacunas gnoseológicas. Lacuna ontológica, norma envelhecida, tá? Uma norma que perdeu no curso do tempo a possibilidade dela produzir efeitos atuais. Então, quando eu falo em lacuna ontológica, eu falo no que a Maria Helena Diniz trata, que é processo biológico da norma. A norma tem data certa para nascer, para viver e para morrer. E às vezes ela morre sem ser derrogada ou sem ser revogada, ok?
Lacuna axiológica é a lacuna de valor, aquela norma perdeu o valor de acordo com os movimentos sociais que aconteceram. Lacuna gnoseológica, ela não se aplica no Brasil, mas ela leva em conta a falta de cognição do sujeito interlocutor, do sujeito destinatário, perdão, em relação à norma. É o alegado não saber, não conhecer a norma. Isso no Brasil não se aplica. Ok? Continuando aqui, quando eu falo em processo do trabalho, eu falo na supletividade do processo de execução, supletividade do processo de execução ou subsidiariedade da execução, eu aplico a lei da execução fiscal, ok? Salvo no que toca a ordem de bens penhoráveis, porque lá na LEF, a ordem de bens penhoráveis, por exemplo, traz pedras preciosas antes de carro, e o CPC traz carro antes de pedra preciosa. Isso se justifica por um fato bem simples. Quando se tem ordem de penhora na LEF, leva-se em conta a possibilidade de obtenção de joias para transferência em lastro em ouro do país, ok? E o último, julgamento com equidade de julgamento por equidade, é uma diferença básica. Julgar com equidade é julgar com razoabilidade, julgar com justiça. Julgar por equidade é um julgamento que só pode ser feito quando houver autorização legal. No caso da CLT, só pode haver julgamento por equidade em caso de dissídio de natureza econômica, ok? 766 da CLT e também em casos de arbitragem, porque existe arbitragem por equidade. Essa é a nossa aula 2, bastante densa, bastante extensa, pessoal, mas espero ter atendido as expectativas. Vamos lá.